Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. Tenho tido a oportunidade, a alegria de partilhar com vocês as leituras das devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Espero que todos vocês estejam bem, prontos para mais uma leitura. Nós estamos na semana 42 e hoje é quarta-feira. O nosso tema de hoje é Passos para a Simplicidade. E aí nós temos duas referências bíblicas. A primeira é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. E o segundo texto é 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 6. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Chegamos agora aos passos para obter simplicidade de vida e caráter. Passo 1. Examine sua vida e veja se há motivações que produzem embaraços em atitudes e ações. Se houver razões relacionadas a lealdades e amores mistos, isso produzirá dificuldades. Talvez esses motivos mistos estejam no subconsciente. É possível que tenham sido suprimidos. Você está em guerra consigo mesmo. O consciente e o subconsciente têm propósitos divergentes, o que resulta em obstáculos e concessões. 2. Acalme a mente e deixe que todas as motivações, lealdades e amores venham à superfície. Nesse estado de espírito relaxado, olhe para eles e veja-os pelo que são. Não lute contra eles. Olhe para cada um com calma e sem rodeios. 3. Decida quais motivações são dignas, quais devem permanecer e quais devem desaparecer. Está na hora da poda. Poda do que é estranho, desnecessário e errado. Peça a Deus que lhe dê clareza e coragem na decisão. Você chegou à encruzilhada, tendo pela frente uma estrada que leva a uma complicação após a outra, e uma estrada que leva à simplicidade e à segurança. 4. Coloque tudo o que é complicado nas mãos de Deus. Não fique tenso, nem comece a lutar contra essas questões intrincadas. Isso faz com que as raízes se aprofundem ainda mais. Dê consentimento interior a Deus para que Ele arranque essas coisas. Ele pode e irá arrancá-las com seu consentimento, seu pleno consentimento. Deus tem as suas motivações sob controle e direção. 5. Que essas motivações simplificadas, agora livres de complicações, resultem em uma vida simples. As manifestações externas devem ser simplificadas para manter as interiores assim. Afinal, se você agir de modo complicado, você será uma pessoa complicada. 6.
Parta de uma premissa simples: não tenho responsabilidades, exceto viver em união com Deus. Isso reduz a vida ao simples e vital. Você não precisa pensar em muitas questões. Pense em uma só e as demais se seguirão. Permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem. João 15, verso 4 a 7. Nossa única responsabilidade é esta: viver em união com Cristo. A oração. Ó Cristo, eu vejo, tenho andado nervoso, ansioso e confuso. Agora, finalmente, chego ao simples. Estou em união contigo. Essa é a minha principal e única responsabilidade. Aceito-a com alegria. Sou uma criança novamente, simples, feliz, sem medo. Amém. Afirmação do dia: a minha alma descansa somente em Deus. Salmo 62, versículo 1. Eu gosto de olhar essa devocional de hoje e perceber nesses passos, de fato, uma crescente, um caminho mesmo para que a gente siga para alcançar a simplicidade. Interessante que a primeira coisa que ele coloca aqui é sobre esse exame pessoal. Eu preciso olhar e ver quais são as motivações e o que dentro de mim está produzindo embaraço. Eu preciso, com muita honestidade, olhar para isso e perguntar por que essas coisas se tornam um embaraço para mim. Seja honesto com você, olhe para dentro de si, reconheça as suas motivações. Não tente esconder essas motivações. Seja realmente claro com você, verdadeiro com você. Fale essa verdade que existe dentro de você. Interessante perceber que, além de você olhar essas motivações, você precisa se acalmar, você precisa fazer silêncio, você talvez precise praticar silêncio. Se você não está acostumado a ficar em silêncio, comece com pequenos momentos onde você vai sentar de um modo relaxado, fazer uma respiração mais profunda e observar o que está dentro de você, perceber talvez os barulhos que existam. Não precisa ficar ansioso por causa disso. Perceba se a sua alma, a sua mente, se você tem essa divisão na sua alma, você tem essa divisão. Pare de tentar se justificar. Muitas vezes a gente fica racionalizando por que a gente tem tal motivação. E a gente fica tentando explicar para a gente mesmo por que a gente faz o que a gente faz. Deixa que o Espírito Santo vá conduzindo você e decida de fato o que é digno de ficar dentro de você e o que é digno de sair. O que você tem que valorizar e o que você não tem que valorizar. Peça que o Espírito Santo conduza você nessa clareza de decisão. Entregue tudo a Deus, absolutamente tudo a Deus. Você precisa parar de lutar, você precisa colocar em prática esse estilo de vida. Então comece um pouquinho de cada vez. E eu acho tão bonito que a nossa principal responsabilidade é viver em união com Deus. Reconheça isso todos os dias, que você precisa viver em união com Cristo, que você precisa dele para viver. Descanse, entregue, fale a verdade que existe no seu íntimo para Deus e se entregue completamente. A verdade sendo dita do que está dentro de você para Deus vai possibilitar a você, vai possibilitar a mim o descanso e viver uma vida simples, que o foco principal é viver em união com Cristo. Que você tenha um dia abençoado em união com Cristo. Deus abençoe o seu dia.